Aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor, esta é a nossa crença. Nós cremos em Ti. Nós cremos no Deus que tem tocado o nosso coração, no Deus que tem dado da sua água viva, matando a nossa sede, do Deus que ouve o nosso clamor e nos dá forças para continuar a caminhada da fé. E é a Ti, Senhor, que louvamos nesta noite. Receba o nosso louvor. Receba a nossa adoração, a nossa confissão de fé, Senhor, e a nossa expectativa de que sim, um dia o Senhor voltará. A Ti esperamos e oramos e entregamos o louvor a Ti em Teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Boa noite a todos, ainda em pé, abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, uma vez mais bem-vindo a todos que nos visitam, aos que retornam das férias também, agora parece que a vida vai começar finalmente, né, irmãos? Esperamos que sim. Efésios capítulo 6, nós vamos ler o verso 12, que diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Oremos uma vez mais. Senhor, agora, diante da Tua palavra, nós pedimos a Tua intervenção através do Teu Espírito, abrindo a nossa mente ainda mais. Nós já estamos sensibilizados pela alegria do louvor, mas agora pedimos, fale ao nosso coração e prepare-nos para participar da ceia do Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Nós iniciamos pela manhã a nova série de mensagens que vai ocupar o nosso mês de fevereiro, e essa série se chama Combata o Bom Combate. Você que não pôde estar aqui de manhã, eu te encorajo a assistir online a parte 1 desta mensagem, já está lá disponível, para que você não perca o fio da meada. Ali tem a introdução dessa série, para que a gente possa, durante fevereiro, refletir, pensar e crescer a respeito do tema. E eu quero falar um pouco do cenário desse tema, porque é o cenário da minha e da sua vida. Nós vivemos, gente, num contexto, e você sabe disso, globalizado, muito diferente do tempo dos nossos pais, quando acontecia algo na região deles e ninguém ficava sabendo o que estava acontecendo do outro lado do planeta, e agora nós sabemos e ouvimos as notícias, nós ficamos atordoados, na verdade, com tantas notícias, com tantas tristezas. Alguns às vezes falam para mim, você parece que tem mais coisas ruins acontecendo, e eu digo, certamente o mal aumenta, mas agora nós temos, na verdade, mais acesso à informação. Se você não soubesse, então, que estava acontecendo uma coisa do outro lado do mundo, não te abalaria de maneira nenhuma, porque não chegaria até o seu ouvido. Mas agora não, agora é o dia inteiro nós ouvimos o que está acontecendo ao redor do globo. Nesse contexto, então, há cada vez mais doenças, cada vez mais maldade. É impressionante como, tanto na geral quanto na arquibancada da vida, nós não evoluímos como humanidade do bem. Nós evoluímos como humanidade do mal. Há um clamor, um desejo, um lugar, uma vocação para essa gente de Deus, filhos do Criador, contra essa outra perspectiva real, absoluta e cada vez mais presente na nossa vida, que é o aumento da maldade, que é o aumento da ganância, que é o aumento do orgulho. E eu e você, a gente olha para a história e a gente percebe esse crescimento. A gente percebe o crescimento da desigualdade, o crescimento da violência, o crescimento do que foi previsto por Jesus sobre o esfriamento do mal. Disse Jesus, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. É impressionante que Jesus vai e coloca, olha, acontece uma ação e aí vem uma reação. E nas palavras de Jesus, a maldade, ela resultará em esfriamento de muitos.
Um esfriamento que vem também da insensibilidade. Quando você fala com alguém que vive em um outro país, e lá acontece alguma tragédia, parece que há uma comoção nacional, porque não acontecem muitas o tempo inteiro. Nós aqui já vivemos, podemos dizer assim, esfriados por tanta coisa ruim que a gente enfrenta o tempo inteiro. Essa maldade crescente, essa maldade que briga contra o exemplo que nós temos, que é o exemplo da plena bondade em Jesus. Não somente um exemplo de plena bondade vem em Jesus, mas ele nos dá também um grande desafio que nos permite entender que a vocação e o chamado é não se deixar vencer pela maldade, ou não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Jesus, então, é o exemplo que nós imitamos. Ele é o Salvador, ele é aquele que venceu a morte. João, no Apocalipse, disse o seguinte, falando, sendo boca de Jesus: eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e do Hades. Hades aí, um termo intercambiável para o lugar onde os espíritos moram, inferno, sepulcro, etc. Jesus, aquele então que venceu a morte, preste atenção, que conviveu com os dramas do seu dia, lá da terra de Israel, onde ele esteve. Jesus que saiu da sua glória, do lugar de bondade para o lugar da maldade, que esvaziou-se a si mesmo. Veio a ser servo, tornou-se semelhante a mim e a você. Encarou o corpo mortal. E sendo encontrado nessa forma humana, como Paulo escreveu aos Filipenses, ele humilhou-se a si mesmo, ele foi obediente até a morte, e não foi uma morte fácil, morte de cruz. E Deus então o exalta. Deus então dá esse nome que está acima de todo nome para uma finalidade. Para que um dia todo joelho no céu e na terra, debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui nós temos uma primeira declaração impressionante de que a maldade do mundo, desse cenário que vivemos, ela tem uma data para acabar. Só não dá para saber o quando. Porque só o Pai sabe quando Jesus então vem com o seu poder à terra. Ele, o Senhor, então fez tudo num plano espiritual. Ele fez tudo isso que está aguardando o momento certo numa dimensão que é invisível. Mas invisível, sim, mas real. Ela não está diante daquilo que eu posso tocar, mas ela é viva. Eu sinto e você sente. E esse Senhor começa essa vitória lá na cruz. Lá na cruz ele perdoou todas as nossas transgressões. Lá na cruz ele cancelou a dívida. Lá ele pegou tudo aquilo que era contrário, ele removeu, ele pregou na cruz. E aí vem mais um componente. Ele despojou poderes, autoridades, em outras palavras, ele está falando dessa outra dimensão, não está falando de poderes e autoridades desse mundo. E fez deles um espetáculo, um triunfo lá na cruz. Então esse que tem o controle do que acontece, que deixou a bondade do céu, se manifestou na maldade da terra, é esse que garantiu o nosso perdão, é esse que venceu todas essas camadas do mal, é ele que vence todas as batalhas espirituais, é ele que continua a vencer e continuará até o fim. Então, se ele controla, preste atenção, se ele controla, se ele permite, se ele dá uma limitação para a atuação do mal e da maldade, e o exemplo clássico disso é Jó. Deus, na conversa com o diabo, fala: vistes meu servo Jó, e dá uma autorização limitada. Você pode fazer até que não interfira na sua integridade física plena. Em outras palavras, ele não pode ser morto.
morto, mas sofreu, ficou doente, ficou com todos os dramas que ele enfrentou, doenças da alma, do coração e do corpo e do físico. Mas o limite era, essa maldade tem uma limitação, Jó não poderá morrer. Diante desse Jesus que não só limitou lá, mas o Jesus que os espíritos malignos se rendiam diante dele, diante do seu nome. Se ele então conquistou, venceu, limita, controla e continua com o nome sobre todo nome, na expectativa máxima de que um dia todo joelho se dobrará, eu quero te fazer uma pergunta extremamente séria. Se tudo isso está nas mãos e controle dele, por que nós precisamos nos preocupar com essa batalha espiritual? Se ele é quem está lá controlando tudo, por que você tem que se preocupar com essa batalha espiritual, como o primeiro verso que lemos, que acontece numa outra região que nós não vemos, chamada pelo texto nas regiões celestiais? Por quê? Por que eu tenho que me preocupar com isso? Responda para quem está do seu lado. Por quê? Vamos lá. Faz a cabeça funcionar um pouquinho. Por quê? Não perca essa chance. Dê uma resposta. Dê uma resposta. Dê uma resposta. Você certamente já viu muita gente preocupada com isso. Talvez você seja um deles. Por quê? Você já viu gente falando está amarrado, está determinado, está esganado, está não sei o quê? Você já viu? Ou talvez você seja um desses. Na minha juventude, eu confesso para vocês que antes de ter o primeiro carro, eu comprei um adesivo, está amarrado. Eu falei, Senhor, me dá um carro um dia para eu poder pôr o adesivo aqui, está amarrado. Deus não me deu o carro, o adesivo acabou, graças a Deus a consciência aumentou. E quando eu comprei o carro, eu não tive o adesivo mais. Não precisava dele. Por quê, gente? Por que eu preciso me preocupar? Porque você leu ali comigo no início, olha, a nossa luta não é contra pessoas, ok? Ela é contra poderes, autoridades, dominadores deste mundo de trevas, com as forças espirituais do mal. Tem uma hierarquia, tem um grupo aqui de seres invisíveis, mas reais. Então a pergunta é, por que eu tenho que me preocupar com eles? Ou com essa batalha? Preste atenção. Primeiro, para não nos esquecermos que a nossa vida é regida pelos planos do Deus Criador. Primeiro, para vivermos então com esse entendimento que me alinha com o plano dele, daquele que me salvou, que te salvou, que me chamou para eu ser voz dele na terra, e não dá para ser voz dele na terra se eu não entender que tudo o que ele faz, a consequência máxima e primária é na região onde eu não enxergo. É por isso que você e eu dizemos que nós não temos medo da morte, pois nós iremos para o... Então a consequência primária é lá. É lá que ele garante, é lá que ele vence. Claro que atuando na terra. A cruz não foi nos céus, a cruz foi na terra, foi lá em Jerusalém. Mas quando eu tenho então esse alinhamento de que sim, acontece na terra, um resultado do que ele faz e define no céu, e na terra vem então a performance do plano determinado no mundo da bondade, manifestado no plano da maldade, aí esse meu discernimento me ajuda a entender que a batalha espiritual já vencida por ele num nível, na minha individualidade e na sua, e vencida globalmente um dia no futuro, no tal do todo joelho se dobrará e toda língua confessará, me mantém no lugar que eu devo estar como criação, como filho de Deus. Para que depois de eu ter então sido encontrado por ele, salvo por ele, eu que vivo e você também nesse processo de ser transformado a cada dia, eu tenha uma consciência de que a vida, e essa é a frase-chave, de que a vida vai além daquilo que nós enxergamos. Você prestou atenção nessa última música? Você falou que crê um monte de coisas. Na verdade, essa música é a manifestação moderna do chamado credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É a manifestação moderna disso. E você crê em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo. Eu pergunto para você, qual foi o último momento que você viu Deus e deu um abraço nele?
Tudo isso é no invisível. Tudo isso é no coração. Tudo isso é nos meus sentidos. É na minha experiência real. E isso é tão verdade para mim, que mesmo num domingo de chuva, eu enfrento a chuva e venho para a igreja. Isso é tão verdade para você, que é isso que você clama na hora do desespero. Vocês lembram que eu contei no final do ano passado, quando eu tive alguém entrando na frente do meu carro e apontando a arma para a minha cabeça, a única palavra que veio na minha boca foi: protege Jesus. Eu não vi Jesus, mas ele me protegeu naquele momento, bendito seja Deus. Então isso me dá essa consciência de que o que eu não vejo é real. E nele tem alguém, o Santo Senhor, que controla. As minhas, então, indagações, a minha decisão de obedecer a palavra de Deus, também acontece nessa dimensão. Quando você está diante do faço ou não faço, e a voz do Senhor vai lá e fala para você: não faça. Você está vendo? Se nós víssemos, seria talvez mais fácil. Você imagina diante de uma decisão, se Deus abrisse seus olhos, você visse o capetão lá ao vivo e a cores, falando: faz, vem. Seria mais fácil, não seria? A gente falaria: não, eu vi, olha lá, olha lá. Ó. Por nós não enxergarmos essa dimensão, nós entendemos então que através da nossa conexão com Ele, aquilo dá um incômodo, eu falo: não é para mim. Não é para mim. Eu sinto, mas não vejo. E à medida que eu me aproximo dele com essa consciência, eu sinto cada vez mais. E isso me impulsiona a obedecê-lo cada vez mais. Ao ponto de que eu não falo para ele: Senhor, se eu não enxergar aqui a maldade ao vivo e a cores, nesse mundo dessas potestades e autoridades, nas regiões celestiais, eu não vou fazer. Eu não preciso, você não precisa disso. Porque, na verdade, tem mais gente agindo como capeta do que o capeta como ele próprio, não é, irmãos? Por que nós precisamos nos preocupar com essa batalha espiritual nas regiões espirituais ou celestiais? Para eu buscar espiritualmente na fonte, em Deus, no Senhor, o que venceu. Para que eu, buscando nele, viva uma vida de adoração contínua. Pois, gente, irmãos amados, nós fomos criados para fazer tudo o que fazemos para o louvor da glória dele. Escreveu João: Deus é Espírito, invisível, mas real. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. O Espírito aqui significa na dimensão espiritual, e a verdade significa na manifestação dela. Não é só uma verdade teórica, não. É na vida verdadeira diante do Senhor. Não só a que pronuncia, mas a que age nessa verdade. Por que nós precisamos nos preocupar com essa batalha espiritual nas regiões celestiais? Para que em todo tempo eu me lembre das palavras do apóstolo Pedro, que disse o seguinte: sejam sóbrios e vigiem. Olha como Pedro é enfático. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando alguém que possa devorar. Esse texto é tão importante porque quem fala é um apóstolo de Cristo. É um que fala depois de Jesus ter vencido todas as principados e potestades. Mas ele fala assim: sim, ele venceu. Mas isso não significa que isso neutralizou o diabo de tentar. Ele vai continuar ao nosso redor, procurando alguém que possa devorar. Resistam-lhe, Pedro diz, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Que coisa maravilhosa. Nós não estamos sozinhos nisso. O diabo continua o seu último suspiro antes que Jesus, com um sopro de sua boca, o destruirá. Isso nos coloca como uma família de Deus, que discerne que apesar do vencedor Cristo Jesus ser o vitorioso, ainda não chegou essa hora. O que deve manter então a minha consciência. Perceba o que Pedro disse, a sua indicação, ele fala sobre sobriedade. Ele fala sobre vigiar, ele fala sobre resistir, ele fala sobre permanecer firmes na fé. Irmãos,
eu e você não precisamos declarar guerra espiritual, ok? Porque Cristo já venceu. Eu e você não precisamos de ritos, nem de campanhas, nem de amuletos. Nós não precisamos de nada disso, Ele já fez tudo. Eu só preciso permanecer firme nessa fé, com moderação, equilíbrio, que é a palavra de sobriedade. Eu preciso vigiar e seguindo, mantenha os meus olhos abertos, porque Ele não desiste. Ele não desiste. Ele é como um atacante num futebol que não vai desistir de tentar fazer o gol até o último segundo, até a prorrogação, até o último momento. Ele não desiste. E esta fé sóbria que me aproxima de Deus, me aproxima mais dEle, mais e mais, vai me manter e vai te manter, então, consciente daquilo que nós não vemos, mas nos rege. Jesus já venceu e nós venceremos com Ele. E nós venceremos com Ele andando bem perto dEle, discernindo a vida através do que Ele disse. Na saga de Israel, Israel aprendeu nas suas guerras físicas, nos conflitos que Israel enfrentou, e a ordem de Deus era: vai começar a guerra, vai. Cante. Vai começar a guerra, vai. Ore. Vai começar a guerra, vai. Põe o pessoal aí para louvar. Vai começar a guerra, e às vezes Deus falava o contrário para eles: vai começar a guerra, Senhor, nós vamos orar. Não, está orando na hora errada, agora é só para marchar, não é para orar. Querendo dizer, sou eu que faço, sou eu que controlo nas regiões celestiais. Aprenda a marchar, aprenda a adorar em espírito, em verdade, jamais em hipocrisia. A cantar, a celebrar e a confiar no Senhor. A batalha é ganha em Cristo. E a consciência de que ela é dele, mas que eu sou alvo, tem que ser nossa. Mas aqueles que são do Senhor, o maligno não toca, porque Ele é em nós e por nós. Vamos ficar em pé. Aleluia, Senhor. Aleluia, porque o Senhor venceu todas as guerras. E o Senhor nos convida para simplesmente nos mantermos firmes, sóbrios, permanecendo na fé, resistindo, porque o Senhor nos dá forças para resistir, para que possamos combater o bom combate da fé, sabendo que a batalha já foi ganha pelo seu poder e amor. Então ajude-nos, Senhor, quando sentimos às vezes esse rodear do maligno mais perto. Ajude-nos simplesmente a olhar para cima e lembrar que o Senhor Deus é o Deus que nos protege, que o Senhor Deus é o Deus que envia os seus anjos para acampar ao nosso redor e nos proteger, para que possamos o tempo inteiro saber que o Senhor é o nosso protetor, a nossa bandeira. Adonai Tsevaot, Senhor Deus dos exércitos. Mas ajuda-nos, Senhor, a manter essa consciência naquilo que não vemos, que não precisamos ver, Senhor, pois um dia nos será revelado tudo quando estivermos na Tua presença, face a face. Mas ajuda-nos a lembrar de que nessa guerra onde o Senhor é vitorioso, a nossa consciência nos impulsiona para chegar mais perto de Ti e depender de Ti, Senhor, para que a gente possa traduzir a maldade do dia a dia através dos olhos do Senhor e vencermos, Senhor, essa maldade com a bondade que vem de Ti. Que assim seja, Senhor, vencendo o mal com o bem, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, que amamos e aplaudimos. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode se assentar.